Oi, gente, tudo bem? É, Hoje eu vim gravar um vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha visita a Buchenwald, um campo de concentração na Alemanha. Para gravar esse vídeo, eu chamei a minha amiga, na verdade, a ideia desse vídeo foi da minha amiga Yasmin Miller. A Yasmin fez o mesmo curso que eu fiz ano passado, e por causa desse curso, nós fomos ao campo de concentração Buchenwald. Eu sou Yasmin, como a Luísa já me introduziu. Eu vou falar agora algumas informações básicas para a gente começar a iniciar a nossa conversa. Então, Buchenwald foi um campo nazista localizado na cidade de Weimar, no estado de Thüringen, que é um estado que fica bem no meio da Alemanha. E Weimar, a cidade, é muito conhecida principalmente por três coisas. Primeiro, ela foi a cidade foco do iluminismo alemão. Então, ela foi casa também de grandes nomes da literatura alemã, como Goethe e o Schiller. E ela também foi centro de um movimento arquitetônico chamado Bauhaus, que visava unificar a produção em massa com a prática individual de artista. Weimar é muito conhecida pela Weimar, que é a região de Weimar. Esse foi o capítulo da história alemã em que a Alemanha tem pela primeira vez uma democracia parlamentarista, que durou, no caso, de 1918 a 1933, até antes de começar o regime nazista. E terceiro, Weimar é muito importante, muito conhecida, pela importância que a cidade teve no regime nazista. O Hitler mesmo já visitou Weimar mais de 40 vezes, e, no caso, pelo campo de também. Então, voltando a falar do campo de Buchenwald, ele foi um dos primeiros e o maior campo de concentração dentro do território alemão. Ele teve 280 mil usos, dentre os quais mais de 56 mil vieram a falecer. E é importante lembrar que ele era um campo de concentração e não de extermínio. Não sei se o Lu quer falar algo sobre isso. Sim, aqui no Brasil, eu e a Yasmin, a gente nunca tinha ouvido falar sobre existirem dois tipos de campo. A gente chegou a conhecer essa nomenclatura só na Alemanha, e, por exemplo, os campos como Auschwitz e os campos que estavam na Polônia eram campos de extermínio. Então, os presos que iam Isso. a Auschwitz eram exterminados em poucos dias, se não no mesmo dia que eles chegavam. E enquanto nos campos de concentração, como o campo Buchenwald, os presos podiam ficar anos lá sem morrer. A gente aprendeu meio que no caso dos campos de concentração, as pessoas que estavam lá morriam pelo trabalho, né, de tanto trabalhar, pelas condições precárias. Em campos de extermínio, que nem Auschwitz, as pessoas eram levadas para lá para morrer na hora, assim, na câmara de gás, ou enfim. E por último, eu só queria acrescentar aqui nessas primeiras informações, que o que a gente aprendeu lá também, que Buchenwald tinha muitos subcampos, né? Eu pesquisei e no total eram 136. E a gente aprendeu em Weimar, que as condições nesses subcampos, elas eram bem piores do que em Buchenwald mesmo, né? No campo central. A gente foi para lá de ônibus, né? Como a Lu já falou, a gente foi preparado, né? No estudo do colega, para ir para Weimar, né, para conhecer o campo de concentração. E a gente foi de ônibus para lá, a gente cruzou um estado. E já do ônibus mesmo, assim, uma meia hora antes de chegar na cidade de Weimar, eu já conseguia ver o ônibus do campo, né? Porque era num morro, assim, numa colina. Então dava para ver muito bem, porque tinha
tipo uma torre, né? Assim, eu não sei se era um relógio ou uma torre que tinha no morro, onde estava o campo, que foi fundada pelos soviéticos, né? Quando eles vieram libertar o pessoal. Também o campo depois foi usado pelos soviéticos para abrigar presos deles. Mas então era um negócio que dava para ver muito bem, né? A gente chegou a comentar sobre isso antes. Tinha muitas pessoas em Weimar que falavam que nem sabiam da existência, né, do campo. Mas na verdade isso não é verdade. Elas com certeza sabiam, porque era um negócio muito aparente, né? Sim. Era uma coisa que não tinha como você morar em Weimar e não saber que existia um campo ali. Ficou em Jungenherberg, que é como um hotel, não um hotel, mas um hostel, digamos, para jovens. E nesse Jungenherberg a gente também foi preparada mais uma vez para a visitação ao campo. Agora a gente vai falar sobre as nossas primeiras sensações chegando no campo. A gente foi de ônibus mais uma vez até lá, mas dessa vez é um ônibus da própria cidade. A primeira impressão que eu tive de lá não foi nem algo assim relacionado ao campo, mas era muito frio, né? Porque era uma colina. Então a primeira coisa que eu pensei era, nossa, se eu com vários casacos aqui tô passando esse frio, acho que foi o dia que eu mais passei frio na minha vida. Imagina os presos, né, que não tinham nem roupa direito para vestir, que usavam aqueles sapatos de madeira, né, que não protegiam nada contra o frio, e naquela época era ainda mais frio, né, porque hoje com o aquecimento global, o inverno aqui não tá nem tão pesado como ele já era, né. E o que assim, me chocou bastante também foram as nossas reações, na verdade, porque a gente almoçou lá, né? Estava incluso no nosso ticket. E como as pessoas que estavam com a gente, né, do nosso grupo, do Sturmkolleg, reagiram diferente na hora do almoço. Teve gente que não comeu, que nem tu, né, Lu? Tu não tava assim, que tu não conseguia comer. E eu tava com muita fome. Então, eu não sei, às vezes é um negócio de energia muito pesada, assim, né, de uma pessoa não conseguir comer e da outra se esgotar tanto que precisa repor. Então, isso eu achei bem interessante também, como a gente reagiu a estar lá no campo. Mas realmente. E eu acho que a primeira impressão que eu tive do campo eu ainda não tinha caído a ficha, assim, de onde eu estava. Eu já estava me sentindo mal. Não foi uma visita confortável em nenhum momento. Sim. Mas nos meus primeiros contatos com o campo, ainda não tinha tido noção do que estava acontecendo. Tanto que, a partir do momento que eu entrei no campo, até a gente praticamente terminar a visita, que é quando a gente chega aos museus, que são bem mais para baixo no campo, eu passei o tempo inteiro chorando. Então, a primeira impressão, assim, acho que foi meio um choque. Bom, a coisa que mais me deixou chocada no campo, depois a gente até vai falar de outras coisas, né, que se interligam mais, mas que foi uma parte, assim, muito separada do resto do campo, na verdade, era a parte, a casa, assim, né, a instalação em que os soldados soviéticos eram mortos. Assim, eu achei muito louco que vários outros tipos de preso, eles realmente deixavam presos no campo, mas os soldados soviéticos, a maioria eram logo mortos. E essa instalação, assim, foi para mim o ápice, que era um corredor, assim, onde eles entravam, eles passavam à direita, onde eles iam ser medidos, assim, altura, peso, falavam para eles que era isso, né, que ia acontecer, e tinha uma música no fundo
porque na hora que eles eram botados num negócio para medir a altura deles, tinha uma abertura atrás em que algum soldado nazista, estava com uma arma e atirava na nuca. Então, a música era acontecendo. Então, para mim, isso foi, assim, o mais chocante. O que eu tenho para falar sobre isso é que é de uma maldade tamanha, é de uma engenhosidade tão grande, que a gente não tem nem como imaginar. E os presos soviéticos eram dos mais maltratados no campo, porque esse campo Buchenwald não foi dos campos que mais recebeu judeus. Era um campo onde tinham mais presos políticos, gays, presos soviéticos, soldados soviéticos. E o tratamento de todos era claramente muito ruim, mas os soldados soviéticos, se eles chegavam a realmente ser presos, era dos piores que tinha ali. Uma das coisas que eu quero contar também, que foi bastante impactante para mim, foi do zoológico. Buchenwald foi um campo de concentração e, claro que, para ser um campo de concentração, era necessário que muitas pessoas, muitos policiais, oficiais, cuidassem e gerenciassem aquele campo. E como a Yasmin disse, ele era na colina. Ele era afastado da cidade, mesmo que não tão afastado. E aqueles oficiais e todos aqueles nazistas ficavam ali e moravam ali. E as famílias desses oficiais, às vezes, iam visitá-los. E por isso, em Buchenwald, foi criado um zoológico. E muito do campo foi destruído. Os soviéticos destruíram muito daquilo. Apesar de terem usado o campo depois, a gente ainda consegue ver desse zoológico como se fosse uma pedra no chão. E a gente vê isso já de dentro do campo, ou seja, de onde os presos estavam. É uma pedra no chão, um espaço, onde o urso do zoológico ficava. E nossa visita foi guiada. E quando a gente chega nesse ponto, o guia conta que as famílias vinham visitar os pais, maridos, e levavam suas crianças para o zoológico. As crianças nazistas eram levadas para o zoológico. E naquele espaço do urso, a criança não ia só ver o bicho, ela ia olhar para trás e ela ia poder ver todo o campo e todos os presos. E essa parte, bem de frente para a jaula do urso, era um lugar que isso era geral para todos os campos de concentração, que era um lugar onde os presos, muitos cometeram suicídio. Então, o que o guia falou é que é muito comum uma família estar visitando o zoológico e um preso está cometendo suicídio a 2 metros de distância. Então, isso foi muito, muito impactante para mim. Eu achei bem singular desse campo de concentração. Dessa parte do zoológico, queria complementar também que o guia falou e que também deixou muito chocada por causa desse zoológico, é que ele, que nem tu falou, ele estava justamente ali tão perto do campo para as crianças já aprenderem, né, que os animais eram melhor, tinham mais valor do que aquelas pessoas dentro do campo de concentração, porque aquele zoológico estava onde ficavam os presos. As crianças dos oficiais nazistas já entenderem que esse animal ali no zoológico tem mais valor do que as pessoas ali dentro. Eu me lembrei agora de uma história que eu não tinha lembrado quanto ao zoológico. Durante uma festa dos oficiais, 2 oficiais acabaram maltratando aquele urso. E Verdade. Eles foram penalizados com... Um deles acho que foi morte mesmo, eu não me recordo
não me recordo tão bem. Então, os maus tratos aos animais dos zoológicos eram muito mal vistos, enquanto tudo que acontecia Uhum. ali do lado, no campo de concentração, com pessoas. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Que eu acabei de lembrar agora, na verdade, que me deixou, não chocada, na verdade, eu só achei curioso, e até hoje eu não entendo o porquê, não sei se tu chegou a pegar essa parte, Lu, eu não entendi, porque Buchenwald, todos os campos tinham aquela frase, né, na porta, Arbeit macht frei, e no caso Buchenwald era o único que não tinha, ele Uhum. tinha a frase do jedem das seine, né? Cada um tem o que merece. Então eu fiquei me perguntando assim, até me perguntou hoje, por que Buchenwald tinha uma frase diferente, sabe, escrita na porta? O que eu lembro dessa parte é que o arquiteto, né, que fez essa placa para o regime nazista era do movimento Bauhaus. Ah, Então, verdade. e o movimento Verdade. Bauhaus foi dos que mais se opôs ao regime nazista. Então, quando ele foi Uhum. requisitado a fazer aquela placa, ele decidiu colocar uma mensagem que tinha um duplo sentido, né? Para concluir o Acho que vídeo, minha... a gente queria falar sobre o intuito de postar esse vídeo e por que que a gente acha tão importante conversar sobre isso. Como a ideia foi da Yasmin, eu acho que é mais importante ela começar falando. Então, pois é. Eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre isso, por causa das coisas que estão acontecendo, né, na verdade, ultimamente. A gente tem visto muitos novos grupos neonazistas, tanto aqui na Alemanha quanto no mundo inteiro, na verdade. E também o aumento, o avanço do partido AfD, né, aqui na Alemanha, que é um negócio que preocupa bastante, por esse partido ser o que é e representar o que ele representa. Então, me veio essa vontade de fazer esse vídeo, e também porque eu acho muito bonito, assim, daqui da Alemanha, e eu acho que eles fazem isso certo. O que a gente tinha conversado é que eles não tentam reprimir, né, nem esconder, nem apagar, e eu acho que assim é importante, eu acho importante que a gente fale. Então, como a gente teve essa oportunidade de ir lá no campo e de passar por tudo aquilo, eu achei bem legal de estar fazendo esse vídeo para contar como foi e para não deixar esse assunto esquecido. Sim, bom, eu não tenho muito o que acrescentar. Faço das palavras da Yasmin as minhas. E eu acho realmente que a gente tem bastante a aprender com a Alemanha quanto a isso, porque os movimentos neonazistas também estão presentes aqui no Brasil e também a gente pode ver os movimentos que pedem a volta da ditadura. E talvez se a gente tivesse um pouco mais de conversas e um pouco mais de discussões e soubesse um pouco mais sobre a ditadura, a gente pudesse diminuir esses movimentos aqui e aprender com os erros que já foram cometidos. E então é isso. Obrigada, Yas, pela ideia. Obrigada, Yas, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui com essa conversa muito boa. Capaz. Eu E, agradeço pelo convite. e é isso, então. Obrigada a você por assistir e acho que é isso. É um vídeo difícil de fazer, com certeza é um vídeo difícil de assistir, mas é um vídeo necessário.